E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero comentar um vídeo que eu vi de um cara que eu gosto e que eu sigo, tá? É uma live, na verdade, que ele fez, o Pablo Marçal com o pastor Eduardo Reis. Pablo, antes que o pessoal aí, os seguidores do Pablo que vão assistir esse vídeo, possam começar a descer além em mim, porque eu sei que isso vai acontecer, já aconteceu em outra ocasião, com outra crítica que eu fiz a um outro guru da internet. Eu queria dizer para vocês que eu sigo o Pablo, tá? O Pablo é um cara sensacional, um cara maneiríssimo. Aprendi muita coisa com o Pablo recentemente, aí, alguns vídeos que ele tem postado. Realmente, o Pablo é um cara de um conteúdo sensacional, tá? Se você quer prosperar na sua vida, se você quer mudar a tua mentalidade, ter resultados melhores, desbloquear coisas que estão bloqueando você, cara, o Pablo Marçal é um cara sensacional. Mas o Pablo comete algumas gafes, principalmente quando ele vai mexer com Bíblia. Pablão, meu brother, fala só de desenvolvimento pessoal, deixa a Bíblia para quem entende, não misture as coisas, tá? Eu sei que você prega muita igreja aí, a gente tem alguns amigos em comum, né? Mas, cara, deixa a Bíblia para quem sabe. Fale só daquilo que você conhece, que você conhece muito bem, você é o cara, né? Os teus resultados provam isso, né? Eu quero ver o cara falar que o Pablo não sabe dessas coisas quando o cara faturar mais de 8 milhões por semana. Aí você pode falar do Pablo, tá? Mas vamos falar aqui de um vídeo específico. Olha o nome do vídeo. Cadê? Eu só vi aqui. Aqui, ó. A Bíblia que você não leu. Realmente a Bíblia que você, Pablo, e o pastor Eduardo Reis estavam falando, realmente eu não li essa Bíblia. Né? Eu nunca vi tanta heresia e até afronta contra a palavra de Deus no mesmo vídeo. Tá? Mas eu vou deixar o Pablo um pouco de lado, eu não quero muito falar do Pablo, porque o Pablo não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Ele é um cara que tem as crenças dele, é um cara que prega aquilo que ele acredita e que, tem mais convergências com o Pablo do que discordâncias, tá? Fique bem claro. Mas quando vamos para a palavra de Deus, o negócio é um pouco mais complicado. Eu não poderia deixar de falar aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aí que eles falaram, tá? Eles começam primeiro dizendo que a Bíblia tem erros, né? E que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, tá? É um absurdo, mas vamos lá, vou comentar em seguida. Dá uma olhada aí na parte que eles dizem isso. Nós temos uma crença na igreja de que a Bíblia é inerrante. As pessoas que vivem dentro de igreja, que cresceram em igreja, elas carregam isso dentro do seu inconsciente, ainda que elas não tenham falado isso nunca, elas ouviram isso tantas vezes, né? A Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia não é inerrante. Tem erros na Bíblia, entendeu? O livro. E a Bíblia é a um livro palavra inspirada por Deus, mas foi liberada por homens. A Bíblia não é um livro sobre Deus, moço. É um livro sobre você na Terra. Exatamente. O livro de Deus, o João viu lá, mandou uma mensagem Apocalipse. Quando abriu o céu e a terra. Não dá nem pra... Pois bem, a gente vai falar aqui de uma situação que a Bíblia tem erros, né? A Bíblia ela não é inerrante, ela tem erros. Olha, existem mais de 5 mil cópias manuscritas sobre a Bíblia, principalmente sobre as cartas de Paulo, né? O que acontece? Naquela época não existia copiadoras, naquela época não existia Xerox, por exemplo, não tinha como você tirar um Xerox de nada, ou internet para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não existia isso. Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo escrevia uma igreja para Éfeso, por exemplo, ou escrevia uma carta para Éfeso, para a igreja de Éfeso ou para a igreja de Coríntios. Ao chegar lá, essa carta eram feitas cópias dessa carta, né? Para até que se guardasse e pudessem ler em outros locais para outras pessoas. Então, eram feitas cópias manuscritas. Então, esses manuscritos, muitos deles ainda existem. E existe uma ciência que chama manuscritologia. Olha que nome difícil, manuscritologia, que é a ciência de estudar esses manuscritos, tá? E a ciência garante que 95% do que está escrito na Bíblia que temos hoje é certeza absoluta, tá correto. Os outros 5%, que pode ser considerado erro, mas na verdade são equívocos de tradição, de palavras, né? Mas elas não afetam a doutrina bíblica, não afetam de fato a essência do evangelho, tá? São coisas do tipo, às vezes o apóstolo Paulo escreveu Jesus Cristo e quem escreveu lá na tradução ou na cópia, no manuscrito, colocou Cristo Jesus, por exemplo, sabe? Ou que deu algum sinônimo para alguma palavra que foi dito de uma maneira. Existia até uma questão de erro de audição, por exemplo, né? Muitos desses manuscritos foram lidos por padres, né? E os outros padres copiavam, e muitas vezes o cara entendeu alguma palavra, por exemplo,
foram ditas Jesus, o cara entendeu Genésio, né? Mas a ciência comprova que apenas 5% do que está na Bíblia hoje a gente pode considerar como erro, tá? E não é, na verdade, erro, é equívoco de língua, mas esse 5% não afeta, de fato, a doutrina bíblica, não afeta aquilo que a Bíblia quer, de fato, nos ensinar, tá? Então, que a Bíblia contém erros, parcialmente certo, né? Mas da forma como vocês estão falando, não é. Vocês tentaram dizer aí que a Bíblia está errada, e não é bem isso. Mas eu queria entender, na verdade, pastor Eduardo Reis, temos o mesmo sobrenome, qual o propósito de sentar na internet, né, os dois ditos cristãos, dois ditos homens de Deus, para falar mal da Bíblia? Porque para mim é falar mal da Bíblia, né? Para mim é falar mal da palavra de Deus. E pior, dizerem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pois bem, primeiro que se a Bíblia não é a palavra de Deus, ela perde totalmente autoridade. E se você, pastor, usa a Bíblia para pregar, para justificar as suas crenças, você tem que entender que ela é a palavra de Deus. Ou o senhor está mesmo agindo de má fé com os seus membros, né? Se você não acredita que ela é, e na igreja você diz que é, por exemplo, é um mandamento de Deus tal e tal coisa, eu posso afirmar para você que a Bíblia contém a palavra de Deus e que ela é a palavra de Deus, tá? Vamos ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, o profeta não pode interpretar como ele quer, né? Isso está na palavra de Deus que o senhor, como pastor, deveria guardar e zelar por ela, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, nenhum homem escreveu na Bíblia aquilo que ele quis escrever. Tá? Tudo que tem na Bíblia foi inspirado e autorizado por Deus a estar lá. O autor da Bíblia, de fato, é Deus. Deus apenas usou homens para escrever manualmente aquilo que ele quis transmitir ao seu povo, transmitir ao povo de Deus, tá? Então, se você acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus, logo ela não pode ser objeto de fé. Logo, ela não pode ser o instrumento da verdade dentro da sua congregação, né? Se ela não é a palavra de Deus, ela é apenas mais um livro. Seria como você comprar um apartamento, por exemplo, e o cartório não te passar a escritura, te passar um documento que contém a escritura, ali, uma cópia da escritura ou o que quer dizer a escritura, mas que de fato não é a escritura, que de fato não vai te dar a propriedade do imóvel. Mais ou menos isso. Esse foi um dos absurdos, tá? Depois, eles passam pela questão, né? O pastor chega a mencionar que crente não pode jogar baralho. Mas é pecado, né? Os crentes não podem jogar baralho, né, irmão? Crente nenhum pode jogar baralho. Crente nenhum pode jogar baralho, mas joga. É isso aí. Ele joga, só não joga no domingo na igreja. Mas em casa ele... Pastor, tudo que a gente fala, tudo que a gente prega e a gente vai ter como doutrina, como regra de pode ou não pode, tem que estar na Bíblia, tá? Primeiro, não existe um versículo bíblico que proíba o homem de jogar, seja qual for o jogo, tá? A Bíblia fala um pouquinho sobre a questão aí de jogos de azar, mas de uma maneira de que você não deve enriquecer ilicitamente ou de forma muito rápida, né? Aí vai falar da avareza, porque o cara que quer enriquecer rápido e fácil é um cara avarento, enfim. Mas a Bíblia não proíbe de maneira nenhuma, nem jogos de azar. Se você pegar o pé da letra, a Bíblia não proíbe, tá? Então, o cristão, ele pode jogar. Por que não? Ele pode jogar, igual ele joga futebol, por exemplo. Ele joga basquete, ele pode jogar pôquer. Inclusive, me reuni um tempo atrás na casa de um pastor amigo meu para jogarmos pôquer, né? Mas o interessante de tudo isso é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 8 e em Romanos 14, né? Quando ele fala sobre as carnes consagradas a ídolos, se deve ou não deve comer. Paulo falou, aquele que come consagra a Deus que tudo purifica e manda para dentro. Aquele que não come, simplesmente não coma, porque se a sua consciência diz para não comer, não coma, né? É exatamente o que a Bíblia diz quando ela diz para nós lá na passagem de Coríntios, ainda na Santa Ceia, em que Jesus fala que Paulo colocou lá, né, algumas regras para quem vai participar da Santa Ceia, mas uma delas a gente se aplica em toda a vida cristã, que é examinar o homem a si mesmo, sabe? Então examine você, se a sua consciência diz que você não deve fazer, não faça, porque para você vai ser pecado, para você vai ser ruim, não faça. Mas sua consciência está limpa, você acha que não tem problema nenhum dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que você acredita, então coma sem medo. Paulo já diz isso, né? Aquele que come não fala do que não come, e o que não come não fala do que come, né? Cada um age segundo o seu próprio entendimento, tá? Então, mais uma bola fora desse versículo. Mas as coisas pioraram ainda, né? O pastor chegou a afirmar, né, nesse vídeo,
que Lúcifer era tesoureiro do céu. Pai amado. E antes de Lúcifer ser tesoureiro do inferno, ele era tesoureiro do céu. Ele era tesoureiro do céu. Ele era tesoureiro do céu. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Aonde está na Bíblia, inclusive, uma crença dos evangélicos que Lúcifer foi ministro de louvor? Aonde está na Bíblia que Lúcifer é Satanás, inclusive? A Bíblia nunca diz isso em lugar nenhum, tá? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você não é evangélico, se você não é cristão, ou se você é, pesquisa aí. Você não vai achar na Bíblia Satanás sendo chamado de Lúcifer. Satanás nunca foi um anjo, inclusive. Satanás foi criado na terra para ser Satanás. Satanás foi criado no Éden, a serpente, foi criado lá para ser Satanás. Não existe um relato bíblico que vai dizer que Satanás foi um anjo, tá? Então é um folclore tirado da bunda, porque não tem outra explicação, que ensinaram isso na Bíblia, tá? Eu não vou falar muito sobre Lúcifer, porque eu não quero chocar você, tá? Porque, na verdade, Lúcifer não é Satanás. Você não vai achar isso na Bíblia. E se eu falar para você que a Bíblia chama Jesus de Lúcifer em Apocalipse, você vai falar que eu tô mais doido ainda. Então, vamos deixar essa história de Lúcifer para lá, mas é um grande absurdo. Eu só queria que o pastor, então, me ensinasse aí, pastor, que eu não sei, onde Lúcifer foi tesoureiro. No céu e no inferno, né? Porque aí ele falou que era tesoureiro no céu, depois virou tesoureiro no inferno. Enfim, tá? Realmente é complicado essa situação. Tá? Então, ainda falando sobre a questão dos jogos, eu falei sobre jogos de azar e eu separei um versículo aqui só para vocês entenderem. A Bíblia, ela não proíbe nem o jogo de azar, tá? Mas dá a entender que o jogo de azar, a loteria, não é algo que você deva praticar. Por quê? Lá em Provérbios 13:11 diz assim, ó, dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Tá? Então a Bíblia ela fala do lucro, né? Que é lícito você ter lucro, você trabalhar, você construir os seus negócios, você ter lucro e a pouco juntar as suas riquezas, né? Aí sim. Mas um dinheiro ganho com desonestidade ou de forma rápida, o provérbio também fala isso, né? A Bíblia não orienta, mas também não desorienta, a Bíblia não te proíbe, né? A Bíblia simplesmente passa uma pincelada por isso aqui e não pode ser transformado em doutrina. Mas aí o Pablo me deu uma bacana, quando foi perguntado sobre a conversão dele, veja aí o que o Pablo falou. Você cresceu nisso ou você converteu? Converti sozinho. Sozinho. Pablo, eu tenho uma notícia boa para você. Não é ruim, não. A notícia é boa, tá? Você não escolheu Deus. Você só o ama porque ele te amou primeiro. E na Bíblia que você diz crer está escrito isso, tá? E não há como você aceitar Jesus, se converter, né? Eu me converti sozinho, de uma arrogância. Enfim, né? Tem gente que é assim com a Bíblia. Ele é ruim de Bíblia. Entendeu? Ele lê, mas nunca entende nada. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não há como você ter se convertido sozinho, meu amigo. Não tem como você ter aceitado Jesus sozinho ou se convencido disso. Não tem como, tá? Se você se convenceu disso, você aceitou porque o Espírito Santo de Deus lhe permitiu conhecer o mistério do reino. Porque o Espírito Santo de Deus lhe permitiu se converter e aceitar o sacrifício de Jesus, porque a sua natureza humana jamais aceitaria. Tá? Então, esse é um grande erro. E como que eu digo isso? Porque o homem só se converte através do Espírito Santo. Não existe outra maneira do homem se converter. Ele se converte apenas através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do erro, e se ele não faz isso, você não se converte, tá? Como que eu sei disso? Vamos lá. João 16:8. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Veja bem, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele já veio, né? Assim que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio, é o nosso Consolador, e foi ele, meu amado, quem te convenceu do pecado e do erro. E por isso você hoje é um cristão, por isso você hoje se converteu, tá? Vamos lá. Aí a coisa ficou um pouco pior, porque o Pablo disse que Jesus é homem. Jesus é homem, afirmou categoricamente. Mais uma vez. Não tem como, mano. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Só de você ir no evento pra ouvir esse cara te falar que Jesus
o porquê que você não faz as coisas que Jesus faz, que você acha que Jesus é Deus, mano. Jesus é homem. Não posso falar mais nada, deixa quieto. É complicado, mano. Tô confuso. Tô confuso. Pablo, não leva pro lado pessoal não, tá? A gente só tá... aqui eu tô fazendo aqui minhas caras e bocas aqui, mas eu gosto de ti pra caramba. Eu só tô apenas pontuando uma questão, porque faz tempo que eu comento os teus vídeos, eu sempre digo, olha, o Pablo tem muito a ensinar, mas quando ele fala da palavra de Deus, é melhor você ignorar, porque realmente tá ruim, viu? Jesus é homem. Não, Pablo, Jesus não é homem, Jesus é Deus, tá? Mas é o Deus que se fez homem por nós, ele esteve aqui, encarnou, vestiu essa roupa, essa matéria aqui, sujeito às mesmas tentações, aos mesmos amores que nós, né? Ele se deixou a sua graça de lado, ele deixou o seu poder de lado, ele deixou a sua autoridade de lado e se fez homem como nós. Porém, não há como separar a divindade de Jesus do Jesus homem. Jesus homem está aqui, Jesus Deus está aqui, os dois caminham juntos, se entrelaçam, não há como separar isso. Tá? E Jesus é sim Deus. Por quê? Porque a Bíblia me afirma que ele é Deus, né? Lá em, por exemplo, vamos lá ler os 3 primeiros capítulos de João 1, né? Vamos lá, a Bíblia diz assim, João 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Impressionante, né? A Bíblia está dizendo que o Verbo estava com Jesus, com Deus, né? O Verbo estava no princípio com Deus, o Verbo era Deus, e ele fez todas as coisas, e tudo que foi feito por ele, e graças a ele. Mas quem é então esse que estava com Deus, né? Lá no versículo 14, do mesmo capítulo de João, a Bíblia diz, olha lá, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus, certo? Então o Verbo era Jesus. E vimos a sua glória, como a glória do ungido do Pai, cheio de graça e de verdade. Pois bem, então o Verbo que a Bíblia diz aqui era Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então está claro que é Jesus. E lá no primeiro versículo do primeiro capítulo de João 1, ele diz o seguinte, vou repetir para você: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Mas aí você tá pegando aí, tá bagunçando tudo, tá... Não tô. E inclusive Tito vai confirmar isso em Tito 2,13. A Bíblia diz o seguinte, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, dizer que Jesus não é Deus é realmente uma grande heresia, tá? Eu vou parar por aqui, pessoal, só quis fazer essa crítica porque eu acho importante o trabalho que Pablo tem feito aí na internet, nos seus cursos presenciais. Pablo tem desbloqueado muita gente tem sido alcançada e prosperado através do conhecimento do Pablo Marçal, e que eu volto a repetir, eu respeito muito, gosto muito e aprendo muito com o Pablo. Mas o Pablo não é o melhor cara para falar sobre a Bíblia Sagrada, né? Apesar de ter grandes amigos em comum com ele, alguns pastores, inclusive, que já o convidaram para pregar na igreja deles, Pablo é um cara que fala muita heresia para justificar os conceitos que ele tem sobre prosperidade, o conceito que ele tem sobre lucro, sobre as coisas que ele ensina. E que não estão erradas, tá? Não estão erradas. Mas quando ele tenta justificar isso, ele comete vários erros. E a minha preocupação como cristão é que você não seja enganado por isso, que você não tenha uma visão errada da palavra de Deus, você não tenha uma visão errada do evangelho. Tá? Primeiro, que o evangelho não é para você enriquecer. Qualquer um que usar a palavra de Deus para você, para justificar, né, o ensino da prosperidade, já está errando, porque esse não é o fim da palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus veio, na verdade, para te apresentar a verdade, para salvar a tua alma, para te apresentar a salvação, a reconciliação com o Pai, que foi quebrada lá no Jardim do Éden através de Adão e Eva. Tá? Então, essa é a verdadeira essência do Evangelho. Todo o resto é secundário. E eu vou te dizer mais, Deus está cagando e andando se você vai prosperar ou não. Tá? É lógico que, como filhos dele que somos, ele quer o melhor para nós. Ele quer que prosperamos. Ele quer sim que você tenha uma vida próspera, abençoada e abundante, tá? Mas se você não tiver, fique tranquilo. É como Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta.
Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like aí se você quiser comentar. E se começar, só que eu já vou avisar, hein? Se começar aí os seguidores doidos, que foi um negócio meio louco, né? Aqueles caras que acreditam em tudo que o cara diz e vira um seguidor cego do cara vier xingar aqui, eu desativo os comentários, porque essa página não tem essa função. A gente não tá aqui para brigar com ninguém, tá? Apenas orientar você. Forte abraço. Até o próximo vídeo.